Cristo sabia que na mente judaica e na mentalidade de todos eles havia um conceito de que Salomão foi o maior rei que já existiu aqui na terra. Contudo, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 42, tem a ousadia de afirmar que ele é maior do que todos os reis. Como é que pode Jesus falar isso, sendo que ele veio do céu, nasceu aqui como ser humano, foi gerado no ventre de Maria e poderia se exaltar de tal forma que todos viessem olhar para ele como maior do que o próprio Salomão? Isso para o judeu era uma afronta, não era fácil de entender. E a lição de hoje vai falar que Cristo é considerado o primogênito. E o que significa essa expressão primogênito? Nós sabemos que no português, primogênito significa o filho mais velho. Mas qual é o significado bíblico dessa expressão quando ela se refere a Jesus? E vários autores colocam Jesus como o primogênito, inclusive Paulo. É isso que nós vamos responder na lição de hoje. Não saia daí. Hoje é segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Muito bom dia, prazer falar com você. Hoje a lição traz como título o primogênito de toda a criação. Se esse texto não for bem compreendido, bem analisado e explicado, ele vai gerar uma confusão muito grande na nossa mente. Porque primogênito é ser o filho mais velho e ainda de toda a criação. Isso quer dizer que Jesus foi criado. E se ele foi criado, ele não é Deus. Olha quanta confusão vai surgindo na nossa mente quando a gente não consegue entender os termos bíblicos que são mais difíceis de serem interpretados, como este é o caso, primogênito. Bom, nós vamos entender que primogênito na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é diversas vezes aplicado a Jesus. E o que isso quer dizer se ele nunca foi criado? Então, o termo primogênito, no conceito bíblico, ele quer enfatizar um relacionamento especial entre o filho e o pai, independente da origem de nascimento e da ordem em que a pessoa nasceu. E como é que a gente pode explicar isso? Na Bíblia mesmo, nós temos vários exemplos de homens que não foram os mais velhos, mas eram considerados o primogênito. Vou citar algum deles: Isaac, Jacó e José. A todos eles a Bíblia aplica como primogênito. Nós sabemos que José não era o primogênito, nós sabemos que Jacó não foi o que nasceu primeiro, e Isaac é a mesma coisa. Davi, embora fosse o mais novo de todos os outros irmãos, foi ungido rei. E aí a Bíblia declara que ele é, por Deus, declarado o meu primogênito. Farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmo 89, verso 27. A respeito de Moisés também é dito: Israel é meu filho, o meu primogênito. Então, primogênito, tira da sua mente que é filho mais velho. Primogênito na Bíblia significa o que tem supremacia total, ou seja, o primeiro em importância. Daí sim, não é o filho mais velho, mas o primeiro em significado, o primeiro em importância. E de todas as obras criadas por Deus, Cristo é o primeiro, é o mais importante de tudo aquilo que aconteceu aqui nesta terra. Agora em Colossenses 1, 15 a 17, Paulo chama Jesus de primogênito. E o que isso quer dizer? Vamos dar uma lida. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, estas expressões aplicadas a Jesus, o primogênito de toda a criação, mostram que Jesus é o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Nada do que foi feito sem ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso significa tudo em termos especiais: céu, terra, o mundo ontológico, que são as coisas visíveis e invisíveis, as coisas funcionais, tipo tronos, soberanias, poderes, e as coisas, poderes e autoridades. Geralmente, quando se refere a poder e autoridade, são a hoste angélica. Então, Paulo está acrescentando que Jesus existia antes de todas essas coisas. Ele é o primeiro, o supremo, o mais importante, antes mesmo de criar todas as coisas, porque ele mesmo é o Criador. Ele está sobre todas as coisas. O termo grego antes pode indicar posição, o mais importante de todos, ou tempo. Existia antes de tudo ser criado. Literalmente, é este o significado de primogênito. Então, Jesus, ele é nosso Deus. Ele é o mais importante, porque ele não foi criado. Jesus sempre existiu regendo com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vale a pena entregar a vida a Jesus e servir a Jesus por todos os dias da nossa vida. Porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Mestre. Sem Ele, nós não podemos ter existência. E aí ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Ele pode conjugar esse verbo. Foi Ele que apareceu a Moisés e diz: eu sou o que sou. Era Ele que estava naquela sarça ardente que se queimava, mas não se consumia. É importante você colocar Jesus na sua vida, porque Ele vai dar suporte para todas as suas angústias e necessidades. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, se até aqui tínhamos compreendido Jesus como uma pessoa do nosso mesmo nível, perdoa-nos. Ele é superior, Ele é criador, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus em essência. Nada do que foi criado sem Ele. Eu peço a Tua bênção sobre nós, para que a gente possa adorar o nome de Jesus, viver por Jesus sempre. Eu oro e agradeço em nome de Cristo. Amém. Se prepare, dia 19 está chegando, é o dia que a gente começa os 10 dias de oração. Se envolva, ore, peça a bênção de Deus. Deus te abençoe. Eu sigo o mapa do dia e você?